2 Samuel 22, 47 em diante, diz assim: Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras, por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Esse é o texto que quero meditar um pouquinho com os irmãos. Então, Davi, ele está reconhecendo aqui que Deus era o motivo de todo o seu sucesso. Ele reconhecia isso em Deus e por isso compôs este cântico aqui. Ele compôs esse cântico em louvor a Deus, porque ele reconhecia que Deus era o motivo das suas conquistas. E ele estava aqui saboreando as conquistas sobre Saul, e sobre os seus inimigos. Mas eu fiquei pensando, de onde vinha toda essa gratidão a Deus que Davi nutria no seu coração? Quais eram os motivos? Observei aqui algumas coisas importantes para que nós possamos também nutrir no nosso coração gratidão a Deus e aos homens. Porque é muito fácil nós nos esquecer do bem que recebemos nos momentos difíceis. Quando nos esquecemos do bem que recebemos, quando estamos passando por um momento difícil, isso mostra a ingratidão do nosso coração. E que nós precisamos então trabalhar alguns valores no nosso coração, para que isso não ocorra na nossa vida, porque em última instância, nós seremos ingratos com Deus. Davi no Salmo 103, ele conclama a ele mesmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, o rei Davi está conclamando a ele mesmo para que ele não se torne um ingrato, por não reconhecer o bem que recebeu, porque está passando por um momento difícil. Então, é nos momentos difíceis que a ingratidão aflora. Agora, também é nos momentos difíceis que a gratidão se revela. Então, o que nutria isso no coração de Davi, primeiro é que ele tinha um coração adorador. Ele tinha um coração que adorava a Deus em toda e qualquer circunstância. Um pouco mais atrás, no capítulo 5, no verso 19, diz assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus na tua mão. Então, o Davi, ele consultava, ele buscava a Deus antes de cada batalha. Ele consultava a Deus e é por isso que ele sempre teve sucesso. Foi o rei que foi o homem de Deus que foi, viveu tantas batalhas e teve tantas vitórias, porque ele consultava a Deus antes de cada batalha. Então aqui ele ia subir contra os filisteus, mas ele perguntou: Senhor, eu subirei? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos ou não? E nós vemos que aqui o Senhor disse: vai que eu entregarei. Mas teve por vezes que ele consultou a Deus e Deus falou que não era para ele ir, não. Um coração grato é um homem obediente. Ou um coração grato faz um homem obediente. Porque ele sabia que se ele buscasse a Deus, Deus traria a resposta para ele. Mas ele sabia que a vitória que ele teria vinha de Deus. Então ele buscava a Deus, porque ele era um adorador. Ele buscava a Deus antes das batalhas, mas ele buscava a Deus também durante as batalhas. E se antes da batalha ele buscava a Deus, durante a batalha
ele lutava por Deus. E é interessante, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, diz assim: e subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Então, quando Davi consultava a Deus, ele subia à batalha. Quando ele estava na batalha, ele não lutava por ele lutava por Deus. E aqui está o segredo de um coração adorador, porque ele busca Deus, mas ele faz tudo por Deus, para Deus. Então nós precisamos aprender que para que nós sejamos ou tenhamos um coração como Davi, nós precisamos nutrir no nosso coração gratidão. E quando nós temos um coração grato a Deus, nós vamos ter um coração que o adora em toda e qualquer circunstância. Não é só nas coisas boas, não. É nos momentos difíceis. Quando o Davi, ele pecou com Betseba, nasceu o filho, e o filho morreu, ele adorou a Deus. Ele não meteu a boca no trombone, não falou besteira. Ele louvou a Deus. Tem muita gente que quando vai tudo bem, glórias a Deus, aleluia. É dar um problema que pronto, toda a culpa do mal da sua vida é de Deus. Quando não é de Deus, é de alguém. Mas ele mesmo nunca assume os seus erros. Esse é um coração ingrato, que nunca prosperará, porque ele não tem um coração adorador, porque não tem gratidão no seu coração. E nós precisamos buscar o que levava a Davi ter esse coração grato a Deus. Primeiro, porque ele tinha um coração adorador. Segundo, a gratidão do coração de Davi vinha da sua humildade. Ele tinha um coração humilde. E a gente vê aqui nos versos 17, capítulo 22, o verso 17 diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Aí o verso 48, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então, o Davi era um grande guerreiro, gente. Quando ele subiu às batalhas, as mulheres cantavam. E foi o que levou ao Saul procurar matar, a partir dali, procurar matar Davi. Mas ele era um grande guerreiro, só que ele não lançava sobre si a glória da vitória. Ele lançava sobre Deus. Então, se o Davi ele fosse arrogante, quando ele vencesse uma batalha, ele iria atribuir a si a glória. Mas não, ele tinha um coração humilde. Ele atribuía a Deus a sua conquista. Então, ele jamais iria se vangloriar da sua própria força. Ele sempre glorificava a Deus. Porque Davi, ele louvava a Deus antes, durante e depois da batalha. Porque ele era humilde e adorador. Depois da batalha, no verso 50, diz assim, ó: celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é quem dá grande vitória ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi, e sua posteridade para sempre. Ele, depois das batalhas, ele se alegrava em Deus, porque ele atribuía a Deus a vitória, porque ele tinha um coração humilde. Ele não era arrogante. Então, Davi, ele reconhecia
que foi Deus que deu a ele a habilidade que ele precisava para derrotar seus inimigos. Veja o verso 33, diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou as minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e da tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Ele atribuía a Deus as suas próprias habilidades. Então nós vemos que um coração humilde, ele atribui a Deus aquilo que ele é bom, ou naquilo que ele é bom, nas suas próprias habilidades. Davi era um guerreiro, Davi era um lutador, mas ele não se vangloriava disso. Ele dizia: foi Deus que me deu a ligeireza dos meus pés, foi Deus que se fez escudo para mim, foi Deus que me deu a habilidade das minhas mãos. Nós estamos precisando, irmãos, aprender que, ainda que você seja bom naquilo que você faz, glorifique a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, reconheça que foi Deus. Certa vez, uma pessoa, ela me viu entregando o meu dízimo, quando eu tinha a minha empresa, e eu dizimava da minha empresa, e o dízimo era alto. Quando ele viu, ele falou: não acredito que você está entregando tudo isso aí para a igreja. Eu falei: sim, com muita alegria. Ele falou: eu não entrego, porque se não for esse aqui e esse aqui, eu não ponho comida na minha mesa. Aí eu disse para ele: verdade, mas se Deus não der saúde para esse aqui e para esse aqui, não vai comida para a tua mesa. Até hoje ele nunca mais me falou nada, e espero que esteja, porque até onde eu soube, ele estava numa igreja, tinha entregado sua vida para Jesus. Não sei hoje, mas é importante nós reconhecer que tudo vem de Deus, até as nossas habilidades. Se é bom para negócio, glorifique a Deus. Você tem boas habilidades, glorifique a Deus. Você é perito do que você faz, glorifique a Deus, porque é isso que agrada o seu coração. Davi reconhecia que foi Deus que lhe deu forças para derrotar os inimigos. Olha o 38, o que diz: persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os de tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Davi, ele tinha vencido batalhas, tinha vencido exércitos, mas
ele reconhecia que foi Deus que lhe deu forças para derrotar os seus inimigos. Foi Deus que lhe deu a estratégia, foi Deus que lhe deu e poupou a vida, que lhe livrou das flechas do inimigo, da espada do inimigo. Então ele reconhecia isso em Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração grato a Deus. E um coração grato a Deus, ele vai ser grato sempre. Ele vai ser grato a todos. E nós precisamos ter este coração. Davi reconhecia que foi Deus que lhe deu a estratégia da batalha. 1 Crônicas 14, 10 diz assim: então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Os humildes, assim como Davi, ainda que eles conheçam os atalhos, ainda que eles saibam as estratégias, eles não avançam sem antes consultar a Deus. E é por isso que eles sempre vencem, porque eles vão sempre sob a vontade de Deus. Assim foi Davi. Isso é humildade. Vocês acham que Davi, dado todos os relatos que diz acerca dele, ele não era capaz de subir e vencer os filisteus? Sim. Mas se Deus não desse as estratégias para ele, ele era incapaz de subir. Ele jamais iria, porque ele reconhecia que tudo o que ele fazia, tudo o que ele era, vinha do Senhor. A igreja hoje está carente de pessoas assim, que reconheçam em Deus, que sejam gratos a Deus por tudo que têm e por tudo que são. Nós estamos vivendo um tempo que os homens ditos homens de Deus não têm mais gratidão no seu coração. Homens ditos homens de Deus não são mais capazes de reconhecer que tudo que têm e tudo que são veio de Deus. Nós estamos precisando de homens de Deus assim como Davi, para que a obra de Deus ela venha glorificar o nome do Senhor. Os homens precisam ser gratos a Ele, porque senão vão puxar tudo para si, toda a honra e toda a glória, e não glorificam o nome do Senhor, que é o Senhor da obra. A igreja está carente de homens assim. De onde vinha a gratidão do coração de Davi? Vinha da alegria que ele nutria no seu coração. O 48 e 49 diz assim: o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Olha a alegria do coração de Davi. Por causa da gratidão do seu coração, Davi nem percebia a dureza da batalha, mas ele observava a leveza da conquista, porque vinha de Deus. Por mais que a batalha fosse dura, ele encarava com alegria no seu coração, porque ele sabia que ele iria saborear a vitória. Então nós precisamos conservar o nosso coração alegre também. Há muitas pessoas que não têm mais alegria no seu coração, mesmo servindo a Deus, não se alegram. Mas um coração que serve a Deus de verdade é um coração alegre. Sempre existe um louvor dentro do seu coração para estar sendo entregue ao Senhor. Então nós precisamos produzir no nosso coração cânticos de louvor a Deus por todos os seus feitos. Assim como o Salmo 103, Davi está conclamando a ele mesmo para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor, nós muitas vezes precisamos fazer isso, porque nós estamos ficando embrutecidos, porque nós estamos lutando as nossas batalhas sem Deus. Nós não o buscamos. Como podemos querer ter a vitória se nós não buscamos a estratégia de Deus? Nós
só vemos até a esquina, depois da esquina é Deus. E se nós não buscar a estratégia dele, nós iremos fracassar. Mas dia menos dia, nós iremos fracassar. Agora, a falta de gratidão, ela produz no coração do homem rancor. O ingrato, ele vê problema em tudo e em todos. O ingrato não se alegra com a vitória dos outros. O ingrato não reconhece o bem que recebe. O ingrato não se alegra com o bem que recebe, porque acha que é obrigação dos outros. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar o que você quer. Ele te dá porque Ele é bom. Deus não tem obrigação nenhuma de te fazer prosperar. Ele te faz porque Ele é bom. Deus não tem obrigação nenhuma de curar a tua enfermidade. Ele te cura porque Ele é bom. Mas você precisa reconhecer que é Deus que faz. Porque senão você vai se tornar um coração embrutecido. E vai se tornar um ingrato. E vai nutrir no teu coração rancor. Aí para você ninguém presta. Ninguém serve. E nós precisamos ter no nosso coração a alegria, o louvor, a adoração, a gratidão, para que essas coisas não venham nutrir o nosso coração, se alojar, se instalar no nosso coração. Porque um coração rancoroso é terrível. A falta de gratidão produz amargura. O ingrato, ele não perdoa os erros dos outros. Por quê? Porque tem amargura no seu coração. Ele não se alegra. Está sempre com dor no seu coração. Porque nutre a amargura. Nutre o rancor. Não perdoa. A amargura vem da falta de perdão. Não perdoa. Aí não tem um sorriso largo. Porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Mas um coração amargo, exatamente ao contrário. Então, nós precisamos buscar em Deus a capacidade de perdoar o erro dos outros. Para que o nosso coração não se carregue de rancor e de amargura. Nós precisamos buscar em Deus para que nós não venhamos nos tornar os ingratos da vida. Porque tudo que fizerem por nós, nada nos satisfará. A falta de gratidão produz tristeza nos corações. O ingrato não se alegra com pequenas conquistas. Por quê? Porque ele se acha merecedor. Eu levantei cedo, eu trabalho, eu busco, eu mereço. Ainda que recebeu de Deus, ele se acha merecedor. Se ele faz alguma coisa e alguém lhe dá um reconhecimento, ele se acha merecedor e não louva a Deus. Isso é traço de ingratos, que nós precisamos tirar do nosso coração, porque senão nós só vamos nutrir tristeza, amargura e rancor. Nós não podemos deixar de nos alegrar por pequenos benefícios que temos. Nós recebemos todos os dias pequenos benefícios. Um deles, eu vou citar aqui. De manhã cedo a gente levanta, né? Todo apertadão para ir no banheiro, né? Vai lá, faz aquele xixi e volta, às vezes dormir de novo, né? Quem lembra de agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu faço xixi? Quem lembra de agradecer? Quem agradeceu hoje? Senhor, obrigado porque eu faço xixi. Dá uma incontinência urinar para você ver o que vai acontecer. Senhor, me ajuda, eu não consigo fazer xixi. Mas quando faz bonitinho, não lembra, né? De agradecer a Deus. Então nós precisamos começar a nutrir no nosso coração gratidão por pequenas coisas. É de pequena em pequena coisa que nós vamos nutrindo o nosso coração e nós vamos ter o nosso coração gratidão. Nós precisamos nutrir gratidão no nosso coração para não se encher o nosso coração de tristeza, amargura e rancor. Porque isso não é bom para ninguém. O fruto de um coração grato, ele é produzido paulatinamente, diariamente. E todos os dias o coração grato experimenta benefícios do Senhor. Todos os dias. Enquanto nós não entendermos
que tudo que temos, tudo que somos, até os mínimos detalhes, é Deus que nos dá e que nos faz, nós não teremos esse coração grato como Davi tinha. Davi tinha gratidão a Deus até nos mínimos detalhes, até nas mínimas coisas. Quando ele recebeu um balde d'água dos seus soldados que se arriscaram e foram lá buscar água, porque ele tinha um desejo no seu coração, ele não se atreveu a beber daquela água, mas ele derramou em gratidão a Deus. Então, até nos momentos inusitados, nós iremos ter atitude de gratidão, porque é isso que faz a diferença. Então, se o nosso coração está sendo nutrido pela gratidão, nós nos alegraremos até nas pequenas conquistas. Mas se o nosso coração ele não é grato, nós, por certo, iremos ser amargos no nosso dia a dia. Nós iremos guardar mágoas, rancor, tristeza, não iremos perdoar. Por quê? Porque nós não estamos nutrindo o nosso coração com o bálsamo que cura, com o remédio que cura. Nós não estaremos nutrindo o nosso coração. E aí nós não teremos um verdadeiro louvor a Deus. Porque Deus, Ele requer de nós o verdadeiro louvor. Uma gratidão que venha do coração. Deus requer isso de nós. Ele espera isso de nós. Mas para isso, nós precisamos nutrir o nosso coração com o bálsamo, com o remédio do louvor, da adoração, do amor, da gratidão. Nós precisamos nutrir. Porque senão, você pode se tornar uma vítima do teu próprio coração. Não é nem Deus e nem o diabo. É o teu próprio coração que te enganou e te derrubou. Reconheça os teus erros diante do Senhor. Não permita que o teu coração te engane. Isso pode te levar para fracassos, a derrotas, a tristeza, a dor, a amargura, a solidão, porque isso está te levando para longe de Deus. Pega o exemplo de Davi. Tenha um coração grato. Louve a Deus, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Muitas vezes, a ingratidão, ela se revela no mais íntimo da nossa casa. Muitas vezes, falta gratidão do marido para com a mulher, da mulher para com o marido. Muitas vezes, só há reclamação, não há nenhuma palavra de gratidão, não há nenhuma palavra de incentivo. E muitas vezes entre marido e mulher. Por que nós agimos assim? Sendo que a gente sabe que isso aqui é um veneno para o nosso coração, mas para o nosso relacionamento. Reconheça as habilidades da sua esposa ou do seu esposo, reconheça. Por que quando o seu esposo chega em casa, você está de cara feia? Isso é ingratidão. Quer dizer, passa o dia todo lá, batalhando por você e pela tua família. E chega em casa, você o recebe de cara fechada? Ou sua esposa está o dia inteiro batalhando lá na sua casa. E você chega em casa, nem diz um muito obrigado pela comidinha que você fez. Não diz nenhum muito obrigado porque minha roupa está pronta, está lavada, está passada, cheirosinha. Não diz nenhum muito obrigado porque ela se preocupou em mandar uma mensaginha para você durante o dia. Então está faltando gratidão no nosso coração. Porque a ingratidão é terrível. É muito fácil de ser praticada. A gratidão que é difícil. Então, esses são traços da ingratidão que pode nos prejudicar. A ingratidão de filhos para com pais. E eu vou falar para vocês, quem ainda não é pai, talvez nunca entenda o esforço do teu pai por você, ou da tua mãe por você. Quem ainda não é, talvez não entenda. Só que tem filhos ingratos, que se o pai ou a mãe pedir filho, faz isso, não vou fazer, sempre eu, tudo eu, agora que eu sentei, depois eu faço. Ingratidão. Porque se reconhecesse o bem que o pai ou a mãe faz por você, jamais você iria fazer um negócio desse, você levantaria correndo. O que é pai? O que é mãe? Eu já faço já.
e faz até a mais, como diz o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Honra a teu pai e tua mãe. Honra é fazer além do pedido. Mas há filhos ingratos. Mas também falta gratidão no coração de alguns irmãos. E aqui eu posso dizer que eu não consigo observar, porque eu vejo gratidão em tudo, mas talvez haja alguma coisa aí no teu coração que precisa ser tratado, porque senão eu não estaria pregando essa mensagem aqui não. Então, quando você detectar algum traço de ingratidão no teu coração, coloque diante do Senhor, mas coloque diante de você e se arrependa, para que você não venha a ser destruído pelo teu próprio coração. E era isso que eu gostaria de falar nessa noite.